nessa aula a gente vai estar falando alguns possíveis defeitos que podem acontecer no micro-ondas, certo? Bom, a ferramenta principal para mexer no micro-ondas que eu mais utilizo: multímetro, o nosso alicate de bico fino. Não precisa ser esse bico torto, mas o que eu mais uso é esse aqui, certo? Uma chavezinha de fenda, essa aqui é uma pequenininha que eu tenho. Eu uso bastante para fazer retiração do fusível. E a chave Phillips, praticamente universal para os micro-ondas, porque a maioria dos parafusos dos micro-ondas são todos Phillips. Primeiro possível defeito, que eu vou estar explicando para vocês. A cliente chegou para você e relatou: meu micro-ondas ele não está acionando nada, eu ligo na tomada, mas o display fica tudo apagado. Bom, primeiro possível defeito, fusível, certo? Como vocês podem ver, esse aqui é o fusível. É um possível primeiro defeito que pode estar acontecendo nesse micro-ondas que não acende painel, certo? Segundo possível defeito, se você fazer o teste nesse fusível, como eu vou estar ensinando em outras aulas ali para vocês, fez o teste no fusível, o fusível está ok. O que a gente vai testar também? Vamos testar chicote. Testou o chicote também? Está ok? Eu vou estar ensinando para vocês também como testar esse chicote aqui. No caso, o cabo de alimentação, vou estar ensinando para vocês como fazer o teste no cabo de alimentação também. Funcionando também o cabo de alimentação. Qual é a próxima peça que a gente vai testar? Termistor. O que acontece? Às vezes esse termistor superaquece, esse aqui é o termistor, certo? E ele superaquece e acaba trincando e rompendo a ligação que ele tem aqui por dentro, né? A ligação de corrente para ter passagem para a placa. Outro possível defeito de quando o micro-ondas não aciona nada. Sérgio, fiz o teste no cabo de alimentação, fiz o teste no fusível, fiz o teste nesse termistor, tá tudo ok. Bom, próximo passo, a gente vai ir para a placa. Essa daqui, como vocês podem ver, ela é uma plaquinha um pouco mais sofisticada, certo? Ela trabalha com trabalha com 3 relés, ela tem essa fontezinha aqui. Normalmente, eu vou estar ensinando alguns macetes para vocês, tá? Consertando essa placa, vou ensinar vocês a fazer o autoteste na placa para ver se o defeito está nela, mas normalmente quando acontece a queima de fusível, que é o fusível, que daí não passa corrente, não arma placa, não arma nada, às vezes é o termistor, esse é um dos possíveis defeitos. Então você pode estar anotando aí: possível defeito quando o micro-ondas não liga: fusível, termistor e placa. Ou, muito raro, cabo de alimentação, certo? É muito raro. Beleza. O nosso segundo defeito que mais acontece: não está acionando o micro-ondas, também não está ligando. Certo? Fiz o teste no fusível. O fusível está queimado. Beleza. Qual é o próximo passo? Quando queima esse fusível, o que quer dizer? Alguma coisa no nosso micro-ondas está em curto, né? Primeira peça que a gente deve testar: famoso capacitor, certo? A gente vai ter que testar o capacitor. 99% das vezes que esse fusível acaba queimando, né, o defeito está no capacitor. 99% das vezes. Pegou um micro-ondas com capacitor, com o fusível estourado, você pode ir direto no capacitor fazer o teste, que 99% das vezes ele vai estar em curto, certo? Então, esse é outro possível defeito do micro-ondas. Então, outro possível defeito que acontece a queima do fusível são essas microchaves, tá? Que tem aqui na lateral do micro-ondas, aqui na parte de trás. Essas são as microchaves da porta. Esse micro-ondas trabalha com 1, 2, 3 microchaves. A maioria dos micro-ondas são 3 microchaves que eles trabalham. São essas microchaves aqui, certo? Vou estar ensinando vocês a fazer o teste nelas. O que acontece? Às vezes ela fica com o contato que tem na parte direita dela trancado e acaba rompendo, dando queima nesse fusível. Muito raro também transformador entrar em curto. Muito raro, certo? Dentro de 30 micro-ondas, 40 que eu pego aqui na oficina, é muito raro eu pegar e trocar um transformador. Mas pode acontecer desse transformador também estar em curto. Normalmente, quando ele entra em curto, o que acontece? Ele começa a fumacear, a dar uma catinga de queimado. Então, você pode ir direto para o transformador, ok? Quando os micro-ondas não têm esse fusível de alta,
que alguns micro-ondas não existem esse fusível de alta, isso aqui é um fusível de alta tensão. O magnetron estiver em curto, ele pode também estar acabando, ele pode também estar queimando este fusível aqui na parte de cima. Então, queima de fusível, normalmente é isso aí. Principalmente capacitor, certo? É o primeiro ponto que a gente deve ir, que é o que mais ocorre. Microchave, também tem bastante casos que acontecem de microchave. Muito difícil, transformador. Outro caso, magnetron, quando não tiver esse fusível de alta. Certo, pessoal? Então, esse foi outro diagnóstico de queima de fusível. Bom, agora você pode anotar aí o número 3, aí no seu caderninho, que vai ser um diagnóstico. Meu micro-ondas não está aquecendo. Liga o painel, porém, ele não está aquecendo. Hoje em dia, os micro-ondas estão vindo todos com esse fusível de alta. O que você vai fazer? Eu vou estar ensinando para vocês a fazer o teste nesse fusível, né? E 99% das vezes que acontece isso, magnetron. Tá? Magnetron está com problema, está em curto e ele acaba não aquecendo, certo? Vai ter uma aula aí que eu vou estar ensinando a vocês a fazer o teste no magnetron. Estou ensinando, mostrando como é que ele está em curto, com o defeito que o cliente trouxe para mim, relatando que não esquentava. É muito difícil também ter um problema nessas microchaves que não estejam passando corrente para não superaquecer o magnetron, mas pode acontecer, mas é muito difícil, mas eu vou estar ensinando vocês a testar elas também, certo, pessoal? Quando ocorre a queima desse magnetron, a maioria das vezes você tem que fazer a substituição desse fusível de alta, que ele acaba rompendo a ligação que ele tem, certo? Então, na maioria das vezes, quando for substituir esse magnetron, você tem que acabar substituindo o fusível de alta. Meu micro-ondas está aquecendo e fazendo um barulho alto, está roncando alto, certo? O que pode ser? Bom, na maioria dos casos, o pessoal acaba trocando magnetron, acaba trocando capacitor. Já teve bastante relato de pessoas, de clientes que trouxeram aqui para mim falando: tal técnico trocou magnetron, trocou capacitor e continuou com o problema. Então ele desistiu. O cliente trouxe para mim, fui fazer o teste, simplesmente o diodo. O que acontece? O diodo estava em curto, com problema. Seguinte, então no caso, o que seria? O micro-ondas, ele acende o painel, ele não esquenta e faz um barulho muito alto. Seria diodo, certo? Que seria essa peça aqui, ó. Teve vários casos que aconteceu com o cliente trazer aqui, relatando que o técnico não conseguiu achar o defeito, mas um defeito muito simples, que é o diodo. O pessoal acaba não trocando, não se tocando, que esse diodo também pode dar problema. Eles vão direto no capacitor e no magnetron. Por quê? O magnetron também, quando ele está querendo entrar em curto, ele faz esse barulho alto, né? Que é um ronco. A gente provavelmente vai pegar o micro-ondas com um diagnóstico assim, vou estar acabando mostrando para vocês. Mas 99% das vezes é esse camaradinho aqui, o diodo. Se você pegou micro-ondas com esse problema, roncando alto, né, fazendo barulho alto, testou o magnetron, tá ok, você pode partir para a substituição do diodo. Outro problema que acontece bastante nos micro-ondas é o quê? Então, o cliente chegou e relatou que o seu micro-ondas dele, ele vai ali e coloca, vamos supor, colocou 10 segundos, 20, 30 segundos, apenas para esquentar um copo de café. Veio aqui, apertou o botão iniciar e não ligou o micro-ondas, não funcionou. Mas o painel tudo aceso. Ele veio aqui em outro botão, por exemplo, apertou 10 minutos e o 10 minutos não funciona, mas o 1 funciona. Ou o número 1, 2, 3 funciona, o resto não funciona. Enfim, 99% das vezes, defeito de membrana. A membrana é essa peça aqui, certo? Não é desse modelo, esse aqui é do modelo de um Electrolux, certo? O cliente relatou: Sérgio, apertei o número 1, 5 e fui ligar, não ligou. Ou não funciona o 1, não funciona o 2. 99% das vezes é essa peça aqui, ó, membrana. Vou estar ensinando vocês a fazer a substituição dela numa videoaula, certo? Muito simples de fazer a substituição dela. Você consegue ganhar um lucro bem legal em cima dessas membranas aqui, tá certo? Então, outro possível defeito, quando não está funcionando as teclas, é membrana, tá ok? Você pode estar marcando aí no seu caderninho e você já vai estar adiantando mais um serviço aí. Vou mostrar para vocês agora mais um defeito muito crítico que acontece nos micro-ondas. Chega a sua cliente e fala: seguinte, meu micro-ondas, eu ligo na tomada e ele já começa a funcionar. Já começa a funcionar direto.
pode vir diretamente para a placa. Muito raro dar problema nessas microchaves. Pode acontecer, mas é muito raro. Você pode vir direto e fazer o teste na placa. Eu vou estar ensinando para vocês um macete, que é a recuperação dessas placas, para você não estar precisando substituir e comprar uma nova. Então eu vou estar ensinando um macete para vocês de como recuperar essas placas quando o micro-ondas está ligado direto, certo? Então é isso. Foi as explicações mais básicas, né? O que mais acontece no micro-ondas, quais os defeitos que mais ocorrem, que os clientes trazem aqui para mim, que eu sei que é os defeitos que mais ocorrem nos micro-ondas. Então eu fiz essa videoaula aí, só mostrando para vocês os defeitos mais críticos que tem nos micro-ondas, certo, pessoal? É isso aí, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que você tenha anotado tudo no caderninho, para ficar mais simplificado para você. A hora que você pegar um micro-ondas, você já vai ter os possíveis defeitos e vai ser bem mais simples de você estar arrumando o seu micro-ondas, beleza? Então é isso, pessoal, e se vemos na próxima aula. Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula